Cláudia, eu quero aprender a dormir. Quero entender qual é a importância do sono, o que eu consigo e devo fazer para dormir bem. Doutora Luciana Palombini é psiquiatra do Instituto do Sono e ela é uma autoridade no assunto e vai nos ajudar em relação a esse fator que é tão importante para a nossa qualidade de vida. Por favor, doutora, muito obrigada por ter vindo. Obrigada a você. Tô louca para aprender tudo aqui. Vamos sentar para conversar um pouco, porque o sono é importante demais, né? Fundamental. 1/3 da nossa vida a gente passa dormindo, então tem que dormir bem. Importantíssimo para o equilíbrio. Fundamental. Ele é importante, assim, pra gente se sentir descansado. Mas ele afeta a nossa saúde como um todo? Sim. A falta de sono pode provocar o quê? Então, assim, tem 2 grupos de doenças principais na falta de sono que a gente se preocupa. Então, tanto a falta de sono como doenças do sono pode aumentar o risco de doença cardiovascular, que é pressão alta, né? Hipertensão, doença cardíaca e derrame. Isso é cardiovascular. E a parte metabólica também. Então, quem dorme menos do que deveria ou quem tem algumas doenças do sono aumenta o risco de diabetes. Então, isso em termos de doença. Mas afeta toda a parte, por exemplo, de funcionamento cerebral. Então, memória, concentração, humor, são 3 coisas diretamente afetadas pelo sono. Quem não dorme também entra num nível de estresse rápido, né? Profundo, e estressa mais com tudo mais. É verdade. Agora, qual é esse tamanho de sono? Quantas horas a gente precisa dormir? É assim, a maior parte das pessoas precisa de 7 a 8. Mas uma minoria realmente fica bem com 5, 6 horas. É uma minoria, né? Então é difícil, a pessoa pergunta isso, eu digo, o parâmetro é você acordar de manhã pronto para o dia. Você tem que acordar bem disposto. Mesmo que precise de um pouquinho mais? Não, então, se você... Aquele que precisa de 10, tipo eu, assim, eu gosto de dormir 10 horas seguidas. É bastante, mas existe, dormidor longo a gente chama, existe também, né? Agora, realmente, você tem que excluir que a qualidade de sono é boa. Então, porque muitas vezes as pessoas precisam dormir mais do que precisariam porque a qualidade é ruim. E como é que faz para ter uma qualidade boa? Bom, primeiro você tem que saber o motivo dessa qualidade ruim, que pode ser desde motivos externos até motivos internos, né? Então, por exemplo, tem pessoas que têm o sono sensível, acordam com diversos barulhos, tal, esse é o motivo externo. Tem pessoas que têm dificuldade respiratória, então é aquela pessoa que tem uma alergia nasal, que nunca tratou bem. Se você respirar mal pelo nariz, isso já é uma causa de uma qualidade ruim de sono. Então, na verdade, primeiro você tem que fazer o diagnóstico, né? Tem que fazer o exame do sono, esse de dormir no laboratório do sono, para a gente ver tem alguma doença do sono, quais são os fatores que estão contribuindo para uma qualidade ruim. Uma pessoa que tem um sono leve, ela é considerada uma pessoa que tem algum problema no sono? Porque o normal é a gente ter um sono profundo? Existe a porcentagem de estágios de sono consideradas normais. Então, quando a pessoa diz que tem um sono leve, existe o limiar de despertar que é variável e é normal. Tem gente que tem o limiar mais alto, tem um barulho forte não acorda, outro mais baixo. O importante é você saber que o sono tem todos os estágios em quantidade adequada. Agora, fora isso, sim, existe uma variabilidade individual. Mas pode ser que por algum motivo, alguma doença do sono, ele tenha um sono mais superficial. Por exemplo, o homem com a apneia do sono. Ele é o típico, ele vem no consultório, ele ronca só, e a mulher diz que ele para de respirar, mas ele não acredita. Ele diz que ele dorme 8, 9 horas e não tem problema nenhum, porque ele não acorda. Mas você vai fazer o exame do sono e são 9 horas de sono superficial. Ele não chega ao sono profundo, então ele não descansa, apesar das 9 horas de sono. Consequência, dia seguinte, ele está cansado, irritado, estressado, hipertenso, né? Diversas coisas. Então, essa sensação, eu tive um sono normal ou não, é muito relativa e subjetiva. Só tem uma maneira de você saber, tem que fazer o exame do sono. Fazer o exame do sono. Agora, de uma forma geral, existe algum jeito da gente ajudar as pessoas que estão em casa para que elas possam dormir melhor? Sim, existem algumas coisas que chamam higiene do sono, que são regras gerais para uma boa qualidade de sono, né? Então, por exemplo, o sono é um ritmo biológico. Como qualquer ritmo, a gente precisa que sejam horários regulares, né? Então, por exemplo, a pessoa que tem tendência a ter insônia, algumas coisas que complicam e pioram essa dificuldade de iniciar o sono. Uma pessoa que tenta compensar no dia seguinte, dormindo um horário mais, acordando mais tarde ou mais cedo. Então, o ideal é acordar sempre o mesmo horário. É não ficar na cama se não tem sono, né? Então, o insônia... Isso que eu ia te perguntar. Então, teve insônia.
acorda, levanta? Então a insônia é o seguinte, é uma predisposição junto com hábitos ruins. Então como é que é? É a pessoa que o cérebro facilmente liga de noite. Então ela tem que ter alguns hábitos para evitar, porque o cérebro dela já é mais ativo de noite. Então tem que evitar estímulos, evitar substância estimulante, evitar café, evitar cigarro, evitar coisa de trabalho. Favorecer que o cérebro baixe o nível de atividade para o sono chegar. Luz baixinha, então notebook muito perto, preocupação de trabalho, tudo isso é estímulo para o cérebro. Não dormir. Então, você tem que evitar. Então, o insônia tem que evitar isso, tem que fazer os horários regulares, como eu falei. Tem que evitar café, cigarro. Às vezes, o insônia fica fumando tarde da noite porque não consegue dormir. Piora. Né? Exercício regular é fundamental, ajuda muito. Né? E a pessoa tem que excluir doenças do sono, como eu falei. Então, se a pessoa faz tudo e está sempre cansada, né? Ou faz tudo e não consegue dormir de noite. Então, o insônia, o problema é que ele vem no consultório, ele tem há muitos anos esses hábitos ruins. E isso, aos poucos, vai criando um condicionamento. O cérebro meio que aprende. De noite não é para dormir. Então, se você não rever toda a rotina do indivíduo e muda algumas coisas, não muda, vai piorando o problema. Né? Ele toma remédio. Os remédios para dormir todos podem levar à tolerância e dependência. Então, o remédio para dormir pode ser usado, sim, por um curto período de tempo, junto com outras coisas. Nunca a pessoa esperar que um remédio sozinho vai fazer ela ter um sono perfeito e normal. Junto com outras coisas que são essas que a senhora colocou agora. Que dependendo de cada pessoa, algumas têm um tipo de problema, outras, né? Tem que ver o hábito específico daquela pessoa. Por isso que tem que sentar e conversar para entender direitinho. Às vezes são coisas muito simples. Que as pessoas fazem errado, mas elas não têm como saber. Então, realmente, o ideal é procurar um especialista, porque às vezes são mudanças simples. Tá. Para quem está agora ensinando a uma criança a dormir, para que ela tenha uma qualidade boa de sono, essa história de televisão ligada, dormir assistindo televisão, é ruim mesmo? Péssimo. Então, criança é uma coisa à parte, porque a criança, a gente considera, é muito fácil modular o sono da criança. Só que a parte de medicina do sono da criança está muito pouco desenvolvida aqui no Brasil. Ninguém sabe direito e os pediatras não veem direito. Então, na verdade, tanto a parte respiratória é pouco vista. Então, a criança que transpira, se mexe e ressona, ela tem que fazer um exame do sono. E a criança tem a apneia do sono, sim. E prejudica todo o desenvolvimento. Só que muitas vezes, como ela passa... Inclusive na escola, né? Porque tudo, aí fica tudo, aprendizado, tudo. Agora, a parte de estimular a criança, com certeza. Se você estimula a criança, tem a mãe que reclama, até tarde a criança está lá pulando. Mas se você dá estímulo para a criança, ela vai. O relógio biológico dela é muito vulnerável. Tem que diminuir, tem que fazer a hora, o ritual do sono para a criança é importantíssimo. Falando em ritual do sono, aí tanto para criança quanto adulta, minha pergunta. Vale o chazinho, aqueles chazinhos do sono? Sim, o ritual é assim. Bom, primeiro você tem que evitar chá com cafeína, tem que cuidar. Tem chá verde, tem cafeína, tem que ser um chá sem cafeína. Se você tomar muito líquido, por exemplo, aumenta a chance de você ter que acordar para urinar. Então, tudo vale desde que relaxe. Tem pessoas que lê a Bíblia, relaxa, meditar, relaxa. Né? Ler livro de romance. Então, eu sempre falo para o paciente, você tem que mais ou menos achar alguma coisa que ocupe a sua cabeça, porque senão você fica pensando nos problemas de trabalho. Então, tem que ocupar, mas relaxar. E tem que ocupar para a pessoa não ficar pensando obsessivamente no sono. Porque quer seja na cama ou na sala, a pessoa fica olhando o relógio. Eu não dormi ainda e amanhã eu vou estar cansado. Ai, que raiva, está todo mundo dormindo e eu não estou dormindo. E isso é um alimento direto para o cérebro. É uma mensagem direta para o cérebro. Não é para dormir. Então tem que evitar. Muito bom. Agora, se a gente ficar pensando... Outro dia eu aprendi uma técnica com um psiquiatra na TV. E ele falava, pensa no sono no sentido de... Vem sono e vem um outro pensamento. Não, agora é a hora do sono. E ficar pensando no sono até dormir. Mas o tipo de pensamento reflete de maneira diferente. Se você faz isso e relaxa você, ótimo. Se uma outra pessoa faz isso e deixa ela nervosa, não péssimo. Tá. Então, depende do conteúdo como reflete. Tem que ser algo que realmente dê a sensação de relaxamento. Então é muito individual. Por exemplo, aqueles CDs, né? De sono profundo, relaxe, ouça música relaxante para dormir. Também depende. Depende. Para algumas pessoas pode gerar uma irritar irritabilidade profundamente, vai piorar toda a insônia. Então, varia, é bem individualizado. Né? Perfeito. Bebida alcoólica, tem gente que fala assim, eu vou tomar uma tacinha de vinho que eu vou dar uma relaxada e dormir. O álcool é o seguinte, ele realmente, ele engana, porque ele é um facilitador do início do sono. Só que ele fragmenta o sono. Então, a pessoa inicia mais rápido, mas a qualidade do sono é ruim. Então, ele engana. Na verdade, ele não ajuda o sono. Que vai chegar num determinado momento que a pessoa desperta. E para quem ronca e tem apneia, piora. Perfeito.
Ah, é muito bom a gente falar sobre esse assunto, né? E entender que a gente precisa comandar mesmo o nosso cérebro. A gente pode mudar essa dinâmica do sono e pode ter mais qualidade de vida. E olha, você que sente aí cansaço todo dia e acha que isso pode estar relacionado ao seu jeito de dormir ou às suas noites mal dormidas, procure e faça, assim, o exame do sono, tá? Conversei com a doutora Luciana Palombini, pneumologista? Na verdade, eu sou pneumologista, não sou psiquiatra. Porque o que acontece? Tem vários especialistas. Hoje, a medicina do sono não é uma residência médica. Então, todos nós, o Instituto do Sono, fizemos uma área antes. Eu sou pneumologista. Depois, eu fiz a especialização em sono. Perfeito. Mas é bom porque também já entende de todas as vias respiratórias. Vias respiratórias, né? Tem muito a ver, muitas vezes, importantíssimo. em relação ao sono, muito, né? A apneia do sono, tudo isso. E, bom, você pode entrar em contato no site www.sono.org.br. Lá tem mais dicas também, informações. Tem algumas dicas, sim. Eu acho que vale a pena, viu? E pesquisar, investigar. O que é que está te fazendo ficar tão cansado há tanto tempo? Pode ser uma noite mal dormida, uma atrás da outra. Então, você vê aí que pode devastar a sua saúde. www.sono.org.br. Doutora Luciana, muito obrigada. Obrigada. Foi um prazer conversar contigo. E ótima tarde.